Fala pessoal, tudo beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre a Cover 3 e as suas variações. Eu vou abordar nesse vídeo então sobre a Cover 3 Sky, a Bus e a Cloud, ou Row, como alguns costumam chamar. Primeiramente, vamos ver como é feita então a divisão do campo. As zonas underneaths ou intermediárias serão divididas em 4 partes, onde quem marcar as laterais será responsável pela curve flat ou out, dependendo da definição do coordenador, enquanto os dois jogadores das zonas internas cobrem a hook curl. O fundo do campo ele é dividido em 3 partes iguais, tendo assim um terço deep, beleza? Agora que nós sabemos a divisão do campo na Cover 3, podemos partir para as diferenças entre a Sky, a Bus e a Cloud. Basicamente, a grande diferença entre essas três formas de rodar a Cover 3 é qual jogador vai ser responsável por qual zona do campo. Vamos olhar uma a uma então para facilitar esse entendimento. A primeira forma que eu trago é a Cover 3 Sky. Essa é a forma mais comum que a gente observa. Aqui nós podemos ver que as zonas intermediárias, tá, elas são de responsabilidade de 3 linebackers e do strong safety, sendo então que o strong safety é responsável pela curve flat e o outside linebacker oposto pela mesma zona do outro lado, tá? Enquanto os dois linebackers eles cobrem a hook curl, né, dentro do seu respectivo lado. O fundo do campo ele vai ser responsabilidade dos dois corners, tá, na parte lateral, e o free safety no centro. Temos assim então a Cover 3 Sky. Vamos rodar o vídeo então e ver a movimentação dos jogadores. A segunda forma de rodar a Cover 3 que eu trago é a Bus. E a grande diferença nessa situação fica por conta da troca de responsabilidade entre o strong safety e o linebacker. Agora o linebacker do lado desse strong safety ele vai ser o responsável pela curve flat, enquanto o strong safety vai ficar com a hook curl. Ou seja, eles fazem uma troca de zona, beleza? Os demais jogadores vão manter as suas responsabilidades exatamente como na Cover 3 Sky. Veja no vídeo agora então como esse safety da esquerda, que agora ele está entrando no meio dos linebackers, vai manter a sua base de cobertura e configurar assim então a Cover 3 Bus. A terceira possibilidade que eu apresento é a Cover 3 Cloud, ou Row, como alguns costumam chamar. Nessa situação, a troca de responsabilidade ela fica por conta novamente do Strong Safety, mas agora com o cornerback. Ou seja, o Strong Safety vai ser responsável, né, pelo 1/3 lateral do deep, enquanto o cornerback passa a cobrir a curve flat. Os demais jogadores, então, eles vão manter as suas responsabilidades igual na Cover 3 Sky. Isso então caracteriza a Cover 3 Cloud, né? A troca entre o cornerback agora e o strong safety, como nós podemos observar nesse vídeo. Em resumo, Sky, Bus e Cloud são variações de como rodar a Cover 3. A divisão das zonas do campo, elas seguem as mesmas. O que muda então são os atletas que vão cobrir cada uma delas. Consequentemente, né, o deslocamento desses jogadores, as leituras desses jogadores vão ser diferentes também, tá? Para pôr então em prática essas variações, é necessário que esses jogadores saibam as suas responsabilidades tanto nas leituras de rotas, quanto nas suas leituras para combater o jogo corrido, tá? Essas variações, quando bem executadas, elas podem ser uma arma poderosa para a defesa, pois apesar de manter essas mesmas zonas do campo, o simples fato de mudar qual jogador é o responsável por qual zona, isso já dificulta bastante a leitura do quarterback e dificulta também para o wide receiver reconhecer qual a cobertura a defesa está utilizando, tá? E muitas vezes as rotas dos wide receivers, elas são baseadas em leituras desse cover, né? Em cover 2 ele faz uma rota, em cover 3 ele faz outra, e aí a gente mudando, né, o deslocamento desses jogadores, nós podemos induzir
esses wide receivers é uma leitura errada, tá? Então essas variações elas podem proporcionar esses erros ofensivos e possíveis grandes jogadas defensivas.